Animais têm alma? Animais têm alma, animais têm espírito. Se a gente Que alma, que espírito? Igual a gente? Igual a gente. Se a gente for à questão 597 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec perguntou aos espíritos da seguinte maneira: se os animais têm uma certa inteligência que lhes dá uma liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? E a gente vai se lembrar que a esse princípio, ele está se referindo ao princípio inteligente, né? Basta ver a questão 27 do Livro dos Espíritos. E a resposta à questão 597 é absolutamente taxativa. Sim, os animais têm espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Reencarnam, portanto? Reencarnam. E tem histórias e histórias sobre isso, né? Dá para contar? Dá para contar. Chico Xavier, ele tinha um cachorro que se chamava Lorde. Aliás, esse cachorro está em várias histórias por aí. E essa história, não só o Divaldo me contou, mas ela consta de uma carta que Chico Xavier escreveu de próprio punho ao então presidente da Federação Espírita Brasileira na ocasião, Vantuil de Freitas. Isso foi na década de 50. Então ele diz o seguinte, que José, o irmão de Chico, quando desencarnou, recomendou ao Chico que tomasse conta do Lorde, recomendação desnecessária, porque o Chico era muito ligado aos animais, né? Então, diz o Chico, que depois o Lorde viveu ainda durante alguns anos, mas depois, na velhice, quando ele foi ficando muito fraco e doente, chegou a hora do desencarne e ele viu José, que já tinha desencarnar, vir acolher no colo o espírito do Lorde e sair com ele. E ele ainda completa assim, que nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha a ter em espírito, vinha sempre acompanhado do Lorde aos seus pés. Então, uma história lindíssima, que confirma que os animais têm espírito e esse espírito sobrevive à morte do corpo físico. Bom, e se esse espírito reencarna diversas vezes, significa que isso também é um processo evolutivo? É um processo evolutivo. Os animais também evoluem assim como o ser humano, que é um contínuo, né? É uma linha evolutiva que vai indo desde níveis muito elementares até a angelitude, sabe lá mais aonde. No nosso entendimento, a gente vai até a angelitude. Então, os animais reencarnam e os animais evoluem, sim. A respeito do reencarne, a gente pode citar o Livro dos Médiuns, a questão 283. Porque quando a gente pergunta, bom, os animais desencarnam e acontece o quê? Nessa questão 283 do Livro dos Médiuns, os espíritos explicam que, de modo geral, os animais, quando desencarnam, os espíritos que cuidam disso, que cuidam do seu desencarne e do seu reencarne, reutilizam esse espírito quase que imediatamente para animar outros seres. Mas é uma questão que eu deixo em aberto, porque existem casos e casos na literatura espírita de animais na erraticidade enquanto desencarnados, né? Basta lembrar o nosso lar de André Luiz, que ele fala daqueles cães puxando espécies de trenós. Uma possibilidade é que sejam espíritos de cães utilizados para esse trabalho. Quando a senhora fala desse espírito no animal, vale para mosca, para minhoca, para lagosta, para elefante, para qualquer animal, qualquer forma animal? A gente acha que sim, porque na questão 540 do Livro dos Espíritos, existe uma fala dos espíritos dizendo assim, que esse processo evolutivo ele vai do átomo ao arcanjo, né? Então a gente passa a entender, ou pelo menos a ter a percepção de que esse processo evolutivo do espírito, ou seja, do princípio inteligente, ele já começa atuando na matéria em níveis que ainda nós não detectamos, em nível do átomo, né? E diz essa questão 540 do Livro dos Espíritos, porque o próprio arcanjo começou pelo átomo. Então a gente sabe que arcanjo já é um espírito puro, né? Na referência do próprio Livro dos Espíritos. Então essa caminhada evolutiva ela é muito longa e ela começa em níveis ainda insuspeitos para a nossa observação direta. Professora, esse espírito que está encarnado no animal, ele sofre? Sofre. Ele fica alegre? Ele sofre, fica alegre. Sofre. É como nos seres humanos? Olha, a gente é um pouco complicado dizer como nos seres humanos, porque porque é a referência mais próxima que nós temos, é a única mais referência que nós temos, né? Já dizia um antigo sofista grego, Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas, porque quando a gente pergunta, será que os animais têm consciência? Mas eu só sei o que é consciência no ser humano, então nós somos a medida mesmo de todas as coisas, né? Mas assim, os animais sofrem porque eles demonstram isso, e a própria
a própria ciência do comportamento, que é a etologia, ela tem vários critérios para nós, seres humanos, avaliarmos se os animais estão sofrendo ou não. Então, uma das coisas é, por exemplo, comunicação vocal. Então, por exemplo, se animais estão uivando, gemendo, coisas que, no princípio de homologia, em relação ao ser humano, significariam sofrimento, nós podemos entender que nos animais também significam sofrimento. Então, o animal que está sendo submetido a crueldades, a subjugação, ou que esteja em doença grave, em fase terminal, e que esteja vocalizando gemidos, lamentos, a gente possa entender como sofrimento. Outra coisa são sinais fisiológicos. Então, por exemplo, midríase, taquicardia, vasoconstrição periférica, são vários sinais que podem indicar que os animais sofrem, né? E também sinais comportamentais. Então, cada espécie animal tem um tipo de comportamento que, para o veterinário, por exemplo, que está acostumado a examinar o animal em condições normais, quando ele está à frente de um animal em condições anormais de sofrimento, ele sabe identificar. Professora, vamos fazer um rápido intervalo. O Espiritismo diz que a alma é o espírito encarnado. É fácil para os espíritas entender, então, que os animais têm espírito, têm alma? É fácil? Olha, no meio espírita, existe uma tendência assim a se considerar espírito, alguns querem até com letra maiúscula para o ser humano, e princípio inteligente para os animais. Isso é uma convenção, porque na questão 606A do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a inteligência dos animais e a inteligência do homem emanam de um mesmo princípio, a resposta é afirmativa, sim. Então, o que se chama de princípio inteligente e espírito emanam de uma mesma fonte, né? Questão 606A do Livro dos Espíritos. Aliás, no Livro dos Espíritos, não só nessa questão, mas em várias outras, por exemplo, na 23, na 24, 27, 76, 79, existe uma correlação entre presença de espírito e manifestação de inteligência. E por outro lado, onde existe a manifestação de inteligência, isso é por conta do espírito. Porque, diz o Livro dos Espíritos e a Gênese, dizem, a inteligência é um atributo do espírito. Então, a inteligência dos animais e a inteligência do ser humano emanam de um único princípio, o princípio inteligente. Os animais são inteligentes? São inteligentíssimos. E aí a referência que temos é o ser humano, como nós? Olha, essa ciência que eu te falei, a etologia, ela cuida dessa parte, e nas últimas décadas tem surgido assim trabalhos, livros, às dezenas, mostrando que os animais são seres inteligentes, né? O Livro dos Espíritos já diz isso, os animais são seres inteligentes, a Gênese também, e vamos também citar a Carbar-Schutel, no seu livro Gênese da Alma, ele tem uma coisa fantástica. Esse livro dele foi editado a primeira vez em 1924, ele já fala que os animais têm alma racional, né? O que a ciência nas últimas décadas vem dizendo, que os animais são seres inteligentes racionais, ou seja, são capazes de tomar decisões, de fazer associação de ideias, enfim, de usar essa inteligência racionalmente, né? É claro que cada espécie tem a sua maneira própria de expressar isso, mas esse é um atributo que vem de modo geral. Professora, se os animais têm um espírito encarnado, eles podem ser médiums, por exemplo? Quando eu li o Livro dos Médiuns, o capítulo 22, que se chama Da Mediunidade dos Animais, eu já fiquei toda alerta sobre isso, né? Então, Erasto, numa comunicação, esse espírito que nos deu tanto conhecimento a respeito da espiritualidade, ele diz assim, que é sabido, é certo, é aceitável, que os espíritos se tornam visíveis e tangíveis para os animais, e que os animais também percebem a presença dos espíritos. E cita como referência o caso bíblico da mula de Balaão. Então ele diz que o anjo quis se mostrar primeiro à montaria, à mula, e depois ao próprio Balaão, né? Agora, uma coisa que se contesta, que eu acho muito difícil, é os animais servirem como intermediários nas manifestações mediúnicas de efeitos inteligentes ou efeitos intelectuais. Por quê? Porque nesse caso, diz o próprio Livro dos Espíritos e dos Médiuns, é necessária a participação
não só do perispírito do médium, mas do seu cérebro, do cérebro do médium, né? Uhum. E do conteúdo que esse cérebro do médium já tem retido em sua memória. Professora, no primeiro bloco, a senhora falou que, de fato, essas diversas encarnações do espírito no animal também servem como evolução. Para nós, seres humanos, cada situação nova é um aprendizado. No caso dos animais, como é que seria esse processo evolutivo? Seria mais ou menos da mesma forma? Esses processos todos de reencarne, seja no ser humano, seja nos animais, eles são acompanhados ainda no nosso plano aqui, no nosso plano da Terra, de vivências que são sofridas, digamos assim, que têm sofrimento embutido. Então a gente pergunta, por que os animais sofrem se eles não têm karma a resgatar, né? Se eles não têm compromissos a resgatarem, porque eles não têm ainda muito bem aclarado na sua consciência essa relação de causa e efeito. Mas tem uma página de Emmanuel que me salvou, sabe, nessa resposta. Emmanuel diz assim, numa página psicografada por Chico Xavier, Animais e Sofrimento, chama-se. E, aliás, essa página consta do meu livro também, A Questão Espiritual dos Animais. Então, Emmanuel diz assim, que nós precisamos entender que nem sempre o sofrimento está atrelado a essa coisa de nós termos que rever cenas do passado, né? Comportamentos do passado. Porque os animais não teriam débitos a resgatar. Mas toda vivência, acompanhada ou não disso que nós chamamos sofrimento, a primeira tônica dela é o aprendizado. Então ele diz assim, Emmanuel, que mal terá praticado o aprendiz ao se sujeitar aos rigores da escola. Por exemplo, quando a gente pega um filhinho pequeno, então o dia está chuvoso, está frio, tira essa criança da cama e leva à escola, é claro que isso tem um desconforto, mas ele está no aprendizado da lição daquele dia, né? Então, os animais também assim, tudo que eles vivem de doenças, do que nós chamamos sofrimento, nisso está embutido em primeiro plano a questão do aprendizado. E é assim que o animal vai aprendendo, vai amadurecendo, vai evoluindo, como nós seres humanos também. Nós, seres humanos, aprendemos também com o sofrimento dos animais? A senhora, como médica veterinária, aprende com o sofrimento dos animais? Não apenas, obviamente, do ponto de vista científico, mas do ponto de vista humano. Aprendemos quando queremos. Porque nem no nosso próprio sofrimento, às vezes, a gente não aprende, não é verdade? Uhum. Às vezes a gente se revolta, a gente fica lamuriando e não aprende nada. Em relação ao sofrimento dos animais, também eu vejo assim. Muitos até provocam sofrimentos nos animais e não estão aprendendo nada, por enquanto, né? É claro que essa cena vai ficar guardada no seu arquivo de memória e um dia ele vai processar essa cena e vai repensá-la, né? Isso já aconteceu com a senhora? Já aconteceu sim. Inclusive eu deixei de comer carne há uns 20 anos, porque eu frequentei tanto o matadouro, né? Os frigoríficos para buscar material para os meus alunos. Eu faço a parte de neuroanatomia, então todo ano eu ia várias vezes buscar cérebros dos bois e dos cavalos que eram sacrificados. Eu vi tantas cenas lamentáveis que um dia eu disse, olha, eu não quero mais participar disso pessoalmente. Nenhum animal mais vai ser abatido para que eu tenha o bife na minha mesa, né? De tanto sofrimento que eu vi, ou seja, eu aprendi. Eu aprendi através do sofrimento dos animais e que foi repassado para mim porque eu também sofria nessas situações. Com isso que a senhora disse, significa que nós deveríamos ser vegetarianos? Olha, isso é uma questão muito pessoal, né? Eu acho que mesmo no meio espírita e tudo, mas a quem se interessar, a quem possa interessar, eu posso recomendar o livro Missionários da Luz, de André Luiz, em que o irmão Alexandre, num capítulo maravilhoso, ele diz bem assim, palavras dele, que a nossa inteligência humana, tão já disposta a conquistas no plano da tecnologia, já teria condições de recorrer a outros recursos para a nossa alimentação, que não a indústria da morte, palavras de Alexandre, né? Então, também no livro do irmão X, Treino para a Morte, ele fala também da quase necessidade que nós temos no nosso processo evolutivo de decidir e de aos poucos deixar de sacrificar os animais. Professora, no próximo bloco nós vamos discutir um pouco sobre perguntas dos telespectadores. Seguinte, professora, sou admiradora há alguns anos da doutrina espírita. Sendo apaixonada por animais, venho perdendo a minha fé no Criador. Tudo que sempre ouvi dizer é que ele, o Criador, é perfeito, sábio e bom. Como é então que tantos atributos podem permitir que animais sejam assassinados e, na maioria das vezes, torturados, se, segundo aprendi, os pobrezinhos nem têm karmas para expiar?
Eliana, eu entendo o seu sofrimento porque eu também sofro com isso, né? Mas não são só os animais que são subjugados, são mortos, são torturados. As crianças também são, as pessoas também são e assim por diante. Então isso tudo ocorre por conta do livre-arbítrio do ser humano, que promove esse tipo de sofrimento, não só aos seus próprios semelhantes, mas também aos animais. Então a conscientização, a informação, a reflexão do ser humano chegando à conclusão de que depende dele diminuir o sofrimento que existe em todo o planeta, tanto no ser humano quanto nos animais, é que ele vai reformular o seu modo de existir. Isso não tem nada a ver com o Criador, não. Tem a ver com a nossa evolução, que ainda é muito precária. Professora, a Magda, de Araruama, Rio de Janeiro, diz assim: escrevo-lhes com o coração em pedaços. Para muitos, o que sinto é fútil, mas para mim não é. Trata-se do meu querido cachorrinho Mini, que já está velhinho, com 10 anos, e tem sofrido muito com várias doenças. Ele é epilético, tem hipertireoidismo, é cardíaco, tem pneumonia e está com edema. Então ela quer saber a situação desse bichinho, né? E para meu desespero, meu marido não me apoia, está sempre de mau humor e com muitas grossuras. Se os animais, ela quer saber também se os animais podem sofrer a obsessão de um espírito que queira se vingar dos seus donos. Quer dizer, os espíritos poderiam utilizar esse veículo, o animal, para atingir o dono? Então, Magda, a sua pergunta está desdobrada, né? Em primeiro lugar, o sentimento que você tem pelo sofrimento do seu Mini não é fútil, não. É uma forma de sensação, de sentimento que é abençoada. Você já está num nível de maturidade da sua emoção que já abarca os animais nisso, né? E quanto ao sofrimento do seu bichinho, você veja nisso que é um processo evolutivo que ele está fazendo. Não que o sofrimento seja necessário para o processo evolutivo, mas nesse sofrimento que ele está atravessando em várias doenças, a maneira como você cuida dele, a maneira como você interage dele, vai fazer com que ele desenvolva essa consciência de que pode interagir com você e vocês dois podem se apoiar na trajetória evolutiva da vida. Agora, o fato de outras pessoas não apoiarem você, Magda, isso fica por conta de cada um, né? A responsabilidade dos atos é pessoal e intransferível. Faça a sua parte, viu? Não cobre nada de ninguém até que esse outro alguém desperte a sua própria consciência. E a última parte da pergunta que ela faz... Se espíritos obsessores podem se utilizar desse animal para atingi-la. Olha, não assim que o animal fique um joguete dos obsessores para te atingir, mas o animal ele pode perceber o nível vibratório de espíritos mais necessitados que estejam assediando a pessoa, que estejam assediando a família. Então, nesse caso, vale a prece, né? Vale a vibração amorosa para elevar o padrão vibratório e sair dessa atuação de obsessores. Me ocorreu uma curiosidade, que até sobre esse caso que ela perguntou, vale dar um passe no animal? Passe e prece podem ser dados ao animal. Eu já perguntei isso para o plano espiritual. Eles disseram que tudo é válido a serviço do bem. Agora, o passe, especialmente o passe, quando você for impor as mãos sobre um animal, você deve pedir aos espíritos zoófilos, foi a orientação que eu recebi do plano espiritual, para que esses espíritos zoófilos, protetores dos animais, ajustem, modifiquem o fluido vital humano para que ele seja benéfico para o animal. Porque muito embora o fluido vital seja o mesmo para todas as espécies, ele sofre modificação para cada espécie. Então o nosso fluido em relação aos animais, ele tem uma diferença e esse ajustamento vai ser feito pelos espíritos que estejam assistindo a gente no momento do passe, no momento da prece. Gilberto Pinheiro, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: sou espírita há mais de 30 anos. Fala-se muito e há registros em livros espíritas sobre cirurgias espirituais e desmaterialização de órgãos doentes. Contudo, não compreendo o porquê dessas mesmas cirurgias não serem possíveis em animais doentes. Eu e minha filha temos um cachorrinho que amamos como um filho. Gilberto, olha, eu também sei desse tipo de curas e de alívio de doenças através do processo espiritual, né? Agora, não que isso não seja possível nos animais. No meio espírita, eu acho que ainda não é feito, mas quem sabe, futuramente nós chegaremos lá, né? A sistematizar, através da orientação do plano espiritual, algum atendimento que seja feito nesse nível também para os animais. Eu tenho confiança de que isso já é feito, mesmo sem a nossa percepção, né? Com certeza isso já é feito porque o Criador há de cuidar de todas as suas criaturas, não só de nós pobres seres humanos.
A Nílvia Andréia da Costa, de Piracicaba, São Paulo, tem uma pergunta que, em parte, a gente já respondeu, porque já tratamos um pouco disso ao longo da entrevista. Gostaria de saber se os animais têm uma alma ou um princípio inteligente que já caracterizaria uma individualidade, mas sem ter ainda a razão que é adquirida no reino hominal. Não. Obrigada. Não. É isso? Não, não é isso, não. Nílvia. Nílvia, né? Nílvia é assim, olha, essa coisa de que o homem tem a razão, o homem tem o livre-arbítrio, o homem tem tudo, os animais não têm nada, isso não existe mais, né? Leia a Gênese da Alma do Caber-Schutter, que você vai entender uma porção de coisas. E também o Livro dos Espíritos, e também a Gênese e assim por diante. Então os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, como diz o Livro dos Espíritos, né? É claro que eles não têm o nível de racionalidade que tem o ser humano. É claro que, por exemplo, animais julgados inferiores, entre aspas, pela nossa convencional escala zoológica, eles não têm o mesmo nível de elaboração mental que tem um chimpanzé, que tem um golfinho. Mas dentro de cada espécie, todos os animais têm os seus atributos de espírito e de sistema nervoso compatíveis com o exercício da sua racionalidade, sim. Bom, Shane faz assim, algumas perguntas, algumas delas já respondidas, então vou fazer uma que daria assim 4 horas de palestra, mas vamos lá. De onde vieram os animais e para onde eles vão? Como assim? Em espírito? Sim. O princípio inteligente é criado simples e ignorante, e nós já dissemos que, segundo o próprio Livro dos Espíritos, questão 540, esse processo evolutivo ele vai do átomo ao arcanjo, ou seja, ele começa em níveis ainda insuspeitos para a nossa observação direta, né? Então eles vêm daí, vêm da criação do princípio inteligente, que vai estagiando na matéria, vai desencarnando e volta a estagiar, né? Leia-se Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Então, essa individualidade para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ela já começa na célula. Diz André Luiz, cada célula já é um princípio inteligente individualizado em evolução. E ele completa ainda dizendo que o nosso corpo físico e o corpo físico dos animais, tipo mamíferos, já representa uma colônia, uma grande colônia de células, ou seja, de princípios inteligentes em evolução, sob o comando do nosso espírito já em estágio evoluído mais nobre. Professora, tem uma pergunta aqui da Elizabeth França. Ela diz que trabalha com atendimento fraterno e escreve para pedir uma ajuda. Ela diz: recebi uma pessoa que à noite recebe visita de animais e que chegam a mordê-la e ficam as marcas visíveis. E ainda dessas mordidas tem uma mancha na perna que parece um desenho. E também o formato é de animais e da cintura para baixo são figuras de pessoas. E aí a Elizabeth quer saber como é que ela pode orientar e que tipo de tratamento deve indicar. Olha, esse é um processo obsessivo, né, Elizabeth? Está bem caracterizado. E a gente sabe que os espíritos de baixo teor evolutivo, às vezes eles se valem de formas, pensamento em figuras de animais, criam essas imagens, né? Então são figuras assim aterrorizantes mesmo, que vêm obsediar as pessoas e que não representam espíritos de animais propriamente ditos. Pode até haver o caso de espíritos de animais estarem sendo conduzidos por esses espíritos inferiores para também entrarem nesse processo obsessivo. Mas o tratamento é submeter essa pessoa a um processo de desobsessão e de não só da pessoa, do obsediado, mas também do obsessor, né? Então é um processo de libertação total do obsessor e do obsediado. É um processo obsessivo, com certeza. Uma última pergunta que nós vamos fazer, que pode servir para bastante gente. A Maria da Conceição Lara Bastos, de Timóteo, Minas Gerais, diz que está procurando textos de Kardec que falem de animais no mundo espiritual. Eu acho que você está se referindo a animais na erraticidade, né? No meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, tem um capítulo que trata disso, figuras animais no plano espiritual. Porque uma vez eu encontrei com o nosso querido confrade Hermínio Miranda e eu disse, hoje nós vamos resolver essa questão da presença de figuras animais no plano espiritual. Porque eu fico pensando, qual é a natureza dessas figuras animais no plano espiritual, né? Então eu disse, olha, o senhor no seu livro Diálogo com as Sombras refere que de modo geral nas sessões de desobsessão, quando eles conseguem trazer o dirigente das falanges obsessivas, o senhor diz que quase sempre ele aparece montado em animais. Que animais são esses? Ele disse, olha, eu não sei.
Então, conversando, nós chegamos à seguinte conclusão. Podem ser 3 opções. Primeira, espíritos de animais mesmo, né? Que estão sendo subjugados por espíritos humanos. Podem ser espíritos humanos que estão no processo de zoantropia, ou seja, estão aparentemente com a figura de animais. E uma terceira possibilidade seria de formas-pensamento. Então a gente sabe no livro dos médiuns, no capítulo do mundo invisível, os espíritos explicam bem que o pensamento humano pode, através do fluido cósmico universal, plasmar figuras do que se quiser, inclusive de animais. Professora, muito obrigada por essa entrevista. Tomara que a senhora tenha ajudado muita gente a entender um pouco mais sobre essa questão espiritual dos animais. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.